Olá pessoal, então hoje eu resolvi fazer só esse videozinho aqui para ajudar na lista de exercícios dessa semana. Vocês vão ter que, na próxima, dessa semana 2, né, a tarefa que vocês vão entregar na semana que vem, vocês vão ter que fazer alguns exercícios de esboçar o conjunto, né, complexo. Essa parte é mais para você entender como funciona geometricamente o plano complexo, né? E para você ver que, como ele é uma cópia de R2, que ele tem propriedades topológicas similares, tá? E aí você vai, apesar de algebricamente ser diferente de R2, tá? R2 é o plano cartesiano, a princípio a gente olha para ele como um espaço vetorial, tá? E o C, na verdade o plano complexo, a representação é a imagem de um corpo, tá? Algebricamente falando. Então, tudo bem. Então, assim, a ideia é, nesse exemplinho que eu vou dar aqui, é o exercício 2 na lista, que eu peço para você classificar topologicamente, ou classificar as propriedades topológicas, e depois de ter esboçado o conjunto, tá? Então, assim, é bem tranquilo, vocês vão ver que é realmente bem fácil. Eu não estou pedindo para você provar que os conjuntos são abertos ou fechados, etc. Só para classificar, só para dizer o que é. Mas é bom você saber as razões, né? Então, essa semana que foi para você se ambientar melhor ou resolver os problemas anteriores de propriedades algébricas, né, pode ser o caso, mas assim, para você se adaptar ao mundo topológico do plano complexo, eu resolvi fazer esse exercício aqui, então, só para vocês terem como base, tá? Então aqui eu tenho o seguinte, estou dizendo que esse conjunto, ele é o conjunto dos números complexos, tais que o módulo deles é maior ou igual a 1 e menor que 2, e o argumento dele, né, que é aquele tetazinho, que isso está entre π sobre 6 e π sobre 4, tá? Um exemplo que eu resolvi colocar aqui. Então vamos esboçar esse conjunto. Primeira coisa é ver o plano complexo, tá? Então vamos lá, no plano complexo, aqui eu desenho o eixo real, o eixo da parte imaginária e o eixo da parte real, tá? Só que você tem que olhar para isso aqui, como eu não, assim, veja, eu estou pegando todos os conjuntos que tem esses módulos e que tem esses argumentos. Então você vai olhar no plano complexo já com um olhar polar, trigonométrico. Então lembra da definição das propriedades trigonométricas. O que é o módulo? É simplesmente a distância do ponto até a origem do plano complexo, tá? Então aqui está a origem do plano complexo. Então a distância do ponto, de um ponto qualquer, do que vai no número complexo Z, até a origem, essa distância é o módulo do número complexo. E o argumento é o ângulo que esse vetor, se você olhar para ele como vetor, é o ângulo que ele faz com o eixo real, tá? Que seria o eixo X, tá bom? Então, aqui é só você pensar geometricamente, tá? Então, eu vou pegar aqui, a princípio, os pontos que tem, esquece isso aqui por enquanto, né? Os pontos que tem módulo entre 1 e 2, se você pegasse os pontos que tem um módulo menor que 2, você teria um círculo, uma circunferência de raio 2. Tá? Como é menor, eu não vou incluir esses pontos. Então, vou imaginar que o 2 está aqui, essa distância 2, tá? E aí, esse aqui vai ser um círculo aproximado, né? Claro que vou fazer um pouquinho menor, senão vai ficar meio feio, né? Já estou fazendo a mão livre. Então, aqui vamos supor que o 2 seja aqui, tá? Então, esse é o círculo, eu coloquei pontilhado, significando que esses pontos não entram. Eu peguei um módulo menor que 2, seria o disco aberto. Só que eu quero os que tem módulo maior ou igual a 1. Então eu vou fechar aqui. Aí eu teria o módulo igual a 1, seria o círculo, a circunferência de raio 1 e o centro na origem. Então aqui seria essa circunferência. Eu vou pegar os pontos que estão entre esses dois, né, na região intermediária. Então seria os pontos daqui, a princípio. Só que, isso é só considerando o módulo, só que eu estou considerando também o argumento. O argumento é o ângulo, então é entre π sobre 6 e π sobre 4. π sobre 6 é o equivalente a 30 graus, e π sobre 4 é o equivalente a 45. Aí você faz mais ou menos no olho, né? Porque é só um esboço, tá? Não é para ficar bonitinho, perfeito. A gente faria no GeoGebra isso, tá? Mas aqui é só para você esboçar no caderno mesmo, tranquilo. Então vamos imaginar que 30 graus é isso aqui. Tá? Esse ângulo aqui é de 30 graus, π sobre 6. E π sobre 4 é mais ou menos metade, né? Então, quer dizer, deveria ser a metade, mas eu vou colocar mais ou menos porque eu não sei, meu desenho não é muito lá essas coisas. Então, é essa região aqui, vou até tirar essa parte achurada,
Não sei se vai ficar bom no vídeo, mas... Tá? Então, é o seguinte, ó. São os caras com argumento maior do que π sobre 6 e menor ou igual a π sobre 4. Então, esse pedaço aqui vai entrar. Tá? Supondo que π sobre 4 é tudo isso aqui. Então, a região que eu quero mesmo é essa. Essa aqui, ó. Ela tá pontilhada aqui e aqui fora. Tá? É isso. Aí, essa linha aqui e essa outra entram. Então, essa regiãozinha que eu achorei mais forte é a região que eu tô procurando. Tá bom? Agora, eu vou classificar. Bom, esse conjunto é aberto? Não, não é aberto. Por que ele não é aberto? Tem várias maneiras de você responder isso, mas só de você olhar para a figura, você vai ver que os pontos topologicamente, né, que você fala que são abertos, os conjuntos, perdão, que são abertos, são aqueles em que todos os pontos são interiores. O que é um ponto interior? É um ponto em que alguma vizinhança dele está completamente contida dentro do conjunto. Então, esses pontos aqui, por exemplo, não são interiores, esses pontos em cima dessa linha não são interiores, porque se você pegar qualquer vizinhancinha dele, vai cair fora da região que eu pintei, tá? Então, esses pontos, inclusive, a gente chama de fronteira, porque esses aqui, porque qualquer vizinhança deles tem pontos de dentro e de fora do conjunto, tá? Então, esse conjunto não é aberto, porque ele não tem pontos de fronteira, perdão, ele não tem pontos, nem todos os pontos são interiores. Existem pontos que não são interiores, mas não precisa dar essa justificativa no exercício 2, tá? Da lista. Eu estou justificando aqui. Ele não é aberto. Ele não é fechado também, tá? Então ele não é aberto nem fechado. Por que ele não é fechado? Bom, ele poderia ser não aberto e fechado. Ele pode ser as duas coisas, ele pode ser nenhuma das duas. Então ele também não é fechado porque uma das várias propriedades do conjunto fechado é que os conjuntos fechados possuem todos os seus pontos de acumulação. O que são pontos de acumulação? São pontos em que toda a vizinhança dele tem pontos daquele conjunto, tá? Então, você olha lá no Geraldo Ávila, nos livros de análise que você estudou, na Introdução à Análise, você vai lembrar que os pontos de acumulação, eles não precisam pertencer ao conjunto, tá? Então, aqui, por exemplo, esses pontinhos da área dessa linha pontilhada, os caras que têm módulo exatamente igual a π sobre 6, por exemplo, toda a vizinhança, se eu pegar um cara aqui, toda a vizinhança dele, deixa eu pegar aqui o vermelho, toda a vizinhança dele vai ter gente do conjunto. Então, esses pontos que tem módulo igual, perdão, que tem argumento, falei módulo, né? Argumento exatamente igual a π sobre 6, eles são pontos de acumulação. Mas, claramente, pelo desenho, tem que justificar isso. Teria, você não vai precisar na minha lista, mas a princípio, teoricamente, deveria ser justificado por escrito. A gente só vai dizer que esses caras são pontos de acumulação, por exemplo, tem outros também, mas eles não pertencem ao conjunto, tá? Então, todo conjunto fechado contém seus pontos de acumulação. E esses pontos de acumulação são pontos de acumulação do conjunto que eu achei, mas não pertencem ao conjunto, tá? É exatamente por isso. Não é fechado. Ele é compacto? Não, porque para ser compacto, ele tem que ser fechado e limitado, tá? Ele não é fechado, então ele não é compacto. Já que eu falei limitado, o que é um conjunto limitado? É um conjunto que cabe dentro de uma bola, tá? Que cabe dentro de um disco. Pronto, ele é limitado. Esse conjunto é limitado, tá? Então, tá aí uma coisa que ele é limitado. Ok? O que mais? Quais são os pontos de fronteira dele? Os pontos de fronteira são esses que eu falei lá no comecinho, que toda a vizinhança dele contém pontos de dentro e de fora do complementar do conjunto. Então, é justamente o que você imagina que seja uma fronteira, né, geograficamente falando. Então, vai ser isso aqui, ó. Esse conjunto aqui, o conjunto dos caras. Então, a fronteira... Então, eu vou escrever aqui como é que é a fronteira do conjunto. Tem que identificar a fronteira, tá? Quem são os pontos de fronteira? São os pontos do plano que tem o argumento exatamente igual a π sobre 6, exatamente igual a π sobre 4. Então, é a união desses conjuntos. Os caras que têm módulo exatamente igual a 2 e módulo exatamente igual a 1, tá? Então, tais que módulo de Z igual a 1, módulo de Z igual a 2, argumento de Z igual a π sobre 6 e argumento de Z
igual a π sobre 4. Eu vou colocar E, mas na verdade significa esse E meio ou, né? Porque a gente está lidando, se eu fosse escrever bonitinho, a gente está lidando com a operação entre conjuntos, é a operação de união. Aí eu estou unindo os conjuntos que satisfazem isso e isso, na verdade não tudo ao mesmo tempo, tá? Então isso já é suficiente, não é um ou exclusivo, é um ou inclusivo. Isso, ou isso, ou isso, ou isso, qualquer um deles satisfaz, tá? Satisfaz o quê? É ponto de fronteira, tá bom? Isso é a fronteira do conjunto, eu vou até destacar aqui de laranja. Tava laranja, era vermelho, mas ficou laranja. Certo? É isso. Então, eu falei de fronteira, pontos de acumulação, eu não vou colocar aqui, mas assim, essencialmente os pontos de acumulação são pontos que toda vizinhança contém pontos do conjunto. Ele é um pouco mais fraco que pontos de fronteira. Ele não precisa ter pontos de fora. Então, você vai caber mais gente aqui, né? Se você quiser escrever, os pontos de acumulação vão ser esses aqui que eu falei, de fronteira, e os pontos interiores. Né? Os pontos interiores, toda a vizinhança, todo disquinho que você colocar em torno de um ponto interior vai estar totalmente contido naquele conjunto ali. Então, eles sendo interiores também são pontos de acumulação, tá? Que mais que a gente pode falar? Ele é conexo? Sim, ele é conexo. O que ele é conexo? O que significa ser conexo aqui? Né? A definição de conexo pode ser bem sofisticada, mas pra gente aqui, simplesmente para quaisquer dois pontos, eu consigo conectar isso por um caminho, esses dois caras por um caminho dentro do próprio conjunto. Eu não saio do conjunto, tá? Então ele é conexo, ele é um conjunto conexo também. Ok? Então ele não é aberto, não é fechado, não é compacto, mas ele é limitado, eu esqueci de... tá aqui. Ele é limitado, ele tem uma fronteira, que é esse conjunto, não vazia, e ele é um conjunto conexo, tá? Os pontos de acumulação, se você quiser escrever, eu falei que não ia escrever, mas eu vou escrever aqui, para ninguém ficar triste. Então os pontos de acumulação, eu chamo de A, né? Você pode denotar de várias formas, eu gosto de chamar de A', tá? É a anotação do Elon. Então a linha vai ser os pontos de fronteira, que eu vou chamar de F. Então vai ser F unido com os pontos interiores. Ó, fui. Os pontos interiores, ridículo, né? Mas enfim, tá? É só pra você tirar essa dúvida de como fazer o exercício quando você estiver fazendo a lista 2, que tipo de coisa que eu quero, tá? Então você não precisa me explicar tudo isso. Mas eu tô explicando, eu acho que é bom você escrever pra você, mesmo com a sua linguagem, não precisa ser com a linguagem mais rígida possível de análise, ok? Então espero ter ajudado. Qualquer coisa, pode escrever.